Olá! Hoje nós vamos fazer a nossa quinta meditação. Para iniciar, eu vou sugerir que vocês comecem na posição deitada. Então, pode ser na cama ou num chão com tapete, com um colchonete. Então, encontrem esse lugar. Aí, se necessário, pause o áudio e dê o play novamente. Então, nessa posição, a gente vai ficar deitado, com as costas bem apoiadas, as pernas podem ficar dobradas. Vocês vão colocar uma palma da mão no tórax e uma palma da mão em cima da barriga. Dessa forma, vocês vão fechar os olhos. Eu quero que comecem a relaxar um pouco, tranquilizar os pensamentos, se concentrar um pouco no exercício. E aí a gente vai focar um pouco na respiração, lembrando que o nosso objetivo é sempre não deixar a mente querer determinar qual o ritmo da respiração e nem o quanto de ar que a gente vai puxar. Tenta deixar a respiração um pouco mais natural, mais tranquila, e aí a gente observa, na verdade, como que o nosso corpo se comporta. Conforme o ar entra, observe se mexe mais a mão de cima ou a mão de baixo. Respirem algumas vezes para fazer essa observação. Na verdade, não existe uma resposta certa, cada pessoa pode ter um tipo de padrão respiratório. O nosso objetivo é sempre que as duas mãos se movimentem, que as duas áreas se movimentem e participem da respiração. Então, agora comecem a fazer um estímulo, novamente, sem cuidado para não puxar muito ar, mas comecem a fazer um estímulo para que as duas mãos se movimentem. Então, quando a gente puxa o ar, tanto o tórax quanto o abdômen expandem um pouquinho e isso faz com que as mãos subam. E quando a gente tem vontade de soltar o ar, acontece exatamente o movimento inverso. O tórax e o abdômen se retraem, eles descem e as mãos tendem a descer também. Então, estimule algumas vezes esse padrão respiratório. É muito comum que em períodos que a gente esteja mais ansioso, falando mais rápido, mais ofegante ou mais agitados, a gente acabe usando muito a parte do tórax para respirar, então a da mão de cima. E é importante que a gente faça essa respiração que a gente chama de diafragmática, que é usando mais a parte de baixo. Então, para todo mundo é importante que use as duas regiões, mas principalmente quando você se sentir um pouco mais nesse estado mais ansioso, é mais importante ainda usar a mão de baixo. Agora eu quero que vocês se coloquem na posição sentada, então, ou com as pernas cruzadas, ou numa cadeira. Lembrando sempre de posicionar corretamente o quadril, para que a partir disso a gente consiga ficar com as costas eretas. E aí, novamente, na posição sentada, a gente vai fazer o exercício respiratório. Então, de novo, uma mão sobre o tórax, uma mão sobre o abdômen. Como a gente muda um pouco em relação à gravidade, muda às vezes um pouco o esforço que a gente faz para respirar e perceber as duas regiões trabalhando. Mas ainda assim, observem como dá para a gente estimular as duas regiões. A importância de sempre comentar, então, que as costas devem ficar eretas é exatamente essa, porque quando elas estão eretas, a gente consegue ter um movimento melhor de toda essa região do tórax. Se a gente fica com as costas muito curvado ou sentado muito escorregando, quase caindo da cadeira, normalmente a gente não consegue ter o mesmo padrão de expansão. Então, a gente consegue sentir agora a importância de um bom posicionamento, mas mais do que isso, da gente respirar de forma adequada, de forma tranquila, de forma um pouco mais eficiente. Podem relaxar os braços, permaneçam na posição sentada. Concentrem-se na respiração, por todo o caminho que o ar faz, desde a entrada, no máximo que ele chega lá no fundo do abdômen e depois todo o caminho de saída. Usem a respiração como o ponto de concentração, de foco desse exercício de hoje. Lembrem-se sempre de gravar na memória como foi a sensação do exercício, de que é possível a gente conseguir encontrar esse fluxo que deveria ser mais natural, mais tranquilo,
sempre que necessário. A gente só precisa conseguir parar, lembrar e deixar o próprio corpo encontrar seu ritmo. Se vocês quiserem, fiquem mais um pouco, mais um tempo nessa respiração, ou então comecem a se movimentar, abrir os olhos devagar. E aí a gente se vê na próxima meditação.